Professor, se o doutor quiser já compartilhar sua tela, daí eu vou falando a sua biografia. Acho que fica melhor, né? Tá, tudo bem. Pode ser, professor? Tá, aí. Isso, Acho que você tem que parar de apresentar a sua aí. Ai, professor, desculpa, verdade. Aí. Isso. Então, o professor, ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Lavras, graduação em pedagogia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em produção e tecnologia de sementes, doutorado em produção vegetal pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, especialista em psicopedagogia e direito educacional, e perito judicial ambiental. Atualmente é docente do curso técnico em agropecuária no Colégio Técnico Agrícola José Bonifácio, da FCAV Unesp, e do curso de agronomia no Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, atuando nas áreas de culturas, semiperenes e perenes, tratamento fitossanitário, sistema de irrigação e drenagem, produção e tecnologia de sementes, gestão do agronegócio e silvicultura. Muito obrigada, professor Dr. César Martorelli, novamente por estar conosco esta noite. E alunos e todos os convidados presentes aí, aproveitem para extrair todo esse conhecimento, deixem pergunta no chat, que depois o professor vai estar respondendo. Muito obrigada, tenham uma boa noite e vamos iniciar então a nossa semana, a primeira semana da agronomia. Passo a palavra agora para o professor César. Muito bem, então, boa noite a todos. Em nome da professora doutora Monique, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite que a Faculdade Cristo Rei me fez, né? Eu fico honrado de estar aqui participando da primeira semana aí de agronomia de vocês, de estar abrindo essa semana, né? Para nós que somos da área, isso é muito importante, gente, né? Nós temos o agro aqui, o potencial do país, tá? E estará com certeza no meu currículo, tá? Fiquei muito feliz por essa lembrança, agradecer também o Everaldo Bernardes, ele foi um ex-aluno nosso aqui, começou os trâmites, né? Então, em nome de vocês dois, eu cumprimento a todos, a direção da faculdade, né? E a gente vai trazer para vocês aqui um pouco, né, do que a gente vive e conhece sobre o agronegócio brasileiro, pessoal. Dentro desse quesito, né, quando a gente fala em agronegócio e o tema proposto aí, a importância do agronegócio na atualidade, é uma responsabilidade muito grande tratar do tema. Por quê? Porque é um tema muito amplo, né? Ele é vasto. Então, como vocês também estão adentrando ao curso, né, eu tentei preparar aí de modo com que não fique muito cansativo e que a gente possa também, né, estar tratando de dados, mostrando o potencial do agro, mas mostrando a importância do que vocês iniciaram aí, né? Ou seja, do vosso curso de agronomia, né? Então, a professora já me apresentou aí as unidades em que eu trabalho e leciono, né? Nós também atuamos aí dentro do colégio e junto à faculdade na parte de pesquisa, e eu acho importante, né, desenvolver a pesquisa, estar falando aí para vocês é muito significante, e dentro desse contexto, uma proposta de apresentação, né, um tópico aqui, importância do agronegócio, nas perspectivas aí nacionais e também mundiais, né? Organização do segmento do agronegócio, então vamos focar em 3 níveis básicos, para que se não conseguirmos aqui falar de tudo, né? É claro que isso não é fácil, pelo menos tenhamos noção de qual é o caminho para começar a estudar isso ou aquilo, né? Então, a divisão do agronegócio brasileiro, como é que se divide? Quando eu for estudar alguma condição, aonde eu começo, né? Que setores que estão interligados aí? Como que a gente analisa uma cadeia? Tá? Então, esses 2 primeiros tópicos um pouquinho mais extensos. E aí vem o agro e negócio, nós vamos entender isso, tá? Então, durante a palestra, a gente vai conversar com vocês e vocês vão ver que se nós caracterizarmos só os aspectos técnicos, nós estamos falando de agro. Então, nós precisamos também gerenciar isso como um negócio, e vocês vão ver que é um dos negócios mais potentes do mundo, não só do Brasil. E ali uns 2 ou 3 slides sobre agronomia 4.0,
tá? Que é a vez aí, é a moda, né? É a internet, é como estamos aqui hoje, reunidos à distância, mas por meio aí, né, da internet, tá? Por meio de ferramentas digitais que nós temos aqui, e essas ferramentas digitais, obviamente, elas passaram para o campo, né? Então, o que devemos observar para caracterizar as perspectivas nacionais e mundiais aí, né? Então, nós vamos trabalhar essas perguntinhas aqui num primeiro momento, em tópicos dentro da palestra, tá? Então, como caracterizar o que realmente importa, né? Falando de números, mostrando o nosso potencial, entendendo os fundamentos do agronegócio e os seus segmentos, né? Aonde que nós estamos? Qual é a relação? Para que eu quis fazer agronomia? Aonde eu vou atuar? Qual campo que eu tenho? Né? O quanto cada um representa nas cadeias agropecuárias do país, em termos de fornecedores, produtores, né, distribuidores e o consumidor. Né? Nós vamos tratar dele aí também, vocês vão ver que ele segue uma ponta nessa tabela aí, bastante importante. Tratar do pequeno, do médio e do grande produtor. Então, o segmento aí dentro da porteira é feito por esse pessoal. Como é que ele se organiza? Tá? Então, a intenção é estar passando essa informação para vocês, tá? E, obviamente, no momento oportuno e depois, se vocês tiverem algum questionamento, a gente vai, obviamente, responder aí. Nível tecnológico que nós devemos considerar para analisar o agronegócio, né? Então, quais esferas vamos trabalhar? Também alguns slides aí sobre mitos, verdades e processos, em questões de questionamentos para vocês mesmos, tá? E a questão do ensino e aprendizagem, que está dentro desse contexto, né? O agrônomo ou agrônoma que eu quero ser, né? Então, eu começo a palestra tentando atrair a atenção de vocês para esse quesito, né? Por quê? Porque a gente vai falar de um negócio que começou com importância. Então, primeira condição, o que é importância? Né? A importância é uma característica ou particularidade do que é relevante, do que é necessário, do que é superior. Então, sempre que a gente começa a falar de agro, a gente leva a palavra na frente. Importância do agronegócio, né? Então, pessoal, de modo geral, com essa consideração, né, a gente vai fazer uma busca rápida sobre agronegócio. Então, vamos lá, vamos montar a palestra, vamos começar, né, a desenvolver o tema. Digita lá, agronegócio brasileiro. Então, o que acontece? Nós temos uma gama de informações, né, de todos os lados, de todos os setores, de todos os segmentos, tá? Então, a gente pode trabalhar mapas de produção, gráficos que vão dar números e dados, que nós vamos falar um pouquinho, a importância do agronegócio mediante o PIB, né? Nós temos aqui dentro do país 1/4 da fatia de tudo que ele tem, tudo que ele produz, do produto interno bruto. Então, o que é o PIB, né? Então, em sua totalidade, como é que nós representamos esse 1/4 aí, esse 22% a 24%, né, do nosso PIB brasileiro pertencer ao agro? As tecnologias embutidas. Então, até o próprio Google, ele separa por condições aqui para a gente poder fazer um resumo e entender o mapa, o Brasil, o agronegócio, perdão, né? Então, muitas dessas informações, elas estão aí acessíveis. E a gente começa a elencar principais produtos para estar tratando deles, né? Então, você tem lá, produtos agrícolas estudados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Em projeção do agronegócio, durante 10 anos aí. Então, as previsões, as projeções levam em destaque esses produtos. Então, se eu estiver dentro do agronegócio, para vocês que estão começando, é interessante eu atuar nessas áreas, eu conhecer esses produtos, né? Então, a gente pega lá o arroz, né? O arroz tem uma historinha legal aí também, né? Nesse ano. Feijão, milho, soja, as commodities agrícolas, o valor que tem agregado em tudo isso. Trigo, laranja. Laranja não é commodity, mas o suco de laranja concentrado e congelado é. Então, eu preciso saber o que eu estou analisando, né? Carne de frango, carne bovina, carne suína, né? A vossa região é bastante rica nesse contexto, no contexto de milho e soja, né? O Grande Paraná, aí, na verdade, é um dos celeiros do Brasil, um dos estados mais agro que tem, se não ou mais, tá? Em termos de tecnologia e de condições para se produzir. Então, vejam que casamento ideal. Vocês estão fazendo agronomia num estado totalmente propício ao agro,
né? E eu acredito que daí saem muitas oportunidades, né? Leite in natura, cana-de-açúcar, a própria produção de açúcar é uma commodity forte, o café é outra commodity forte, né? Então, vejam que se a gente tivesse que detalhar tudo isso aqui, né, o tempo seria pouco, né? O algodão, nós vamos ver que o algodão tem bastante importância também dentro do agro. Então, a gente tem que estar acompanhando. Às vezes, a gente não vê na região, mas nós temos que conhecer tudo isso, né? Óleo de soja, batata inglesa, mandioca. Tem importância a mandioca? A mandioca é um produto brasileiro, né? Então, as regiões do Norte e Nordeste, um destaque para altas produtividades, pesquisas naquelas regiões que às vezes não chegam até nós aqui, né? Eu vejo aqui no estado de São Paulo uma dificuldade imensa para quem quer começar um cultivo de mandioca, por exemplo, até com assistência técnica. A turma não está acostumada, mas é uma cultura de grande importância, genuinamente brasileira, né? Fumo, aí a gente entra nessa questão de produção, comércio, né? Valor agregado de produto. Cacau, banana, maçã, mamão, manga, melão, entrando aí em culturas que têm ciclos mais prolongados, produzem todo ano, mas são perenes, né? Pelo menos a parte da fruticultura, e hoje em destaque também no agronegócio brasileiro, pela qualidade. Então, nós estamos aqui produzindo produtos de qualidade e que essas frutas começaram a aparecer na análise que antes era feita para milho, soja, arroz, né? Para café, para cana, para açúcar, tá? Uva, celulose e papel, outra parte importante, vocês vão ter aí, né, dentro do contexto da semana, a parte de LPF, né, o estudo aí de integração lavoura, pecuária, floresta. Esse sistema cresceu em partes porque cresceu também a demanda por celulose no mundo, e o Brasil já vai alcançando aí os primeiros lugares. Então, se a gente quiser estudar projeção, né, a Conab oferece para nós, o IBGE oferece para nós, né, outras instituições trazem para nós essas projeções. Então, normalmente, são projeções de longo prazo. O agronegócio ele tem que ser visto a sua importância, não num curto prazo, mas sim num médio e longo prazo, assim como é o curso de vocês. Então, lembrem aqui hoje, né, de nós estarmos analisando o agro parte a parte, né, de nós estarmos entendendo esses processos, tá? Então, se eu tenho informação, o que pode acontecer? É só aplicar o conhecimento, né? E chega um ano como esse, 2019 para 2020, aí, quem imaginaria um Covid-19, né? E aí, o que isso traz para nós, né? Nós vamos aplicar o conhecimento dentro das perspectivas já estudadas, mas e esse Covid? Será que vai interferir? Será que não vai interferir? Como é que nós vamos analisar o dado? E aquela história, né? E o agro? O agro para ou não para? O agro não para. Por quê? Porque ele é biológico. Nós temos fatores abióticos que comprometem a reprodução ou que auxiliam ela, mas a base é biótica, é feita por produção de animais e vegetais, que têm seus ciclos de vida, que precisam fechar esses ciclos, não importa o que aconteça. Você põe uma cultura no campo, ela tem um prazo aí para ser colhida, né? Isso não para. Então, o agro ele não para porque ele quer fazer aí o marketing, ele não para porque não dá, não pode, né? Então, tem que se consolidar. E quando a gente trabalha dentro desse contexto, né, buscando aí as perspectivas, a gente teme redução. Sempre que a gente teme redução, teme-se em decair essa importância, né? No entanto, o que aconteceu? Houve redução ou houve crescimento? Então, se a gente pegar um exemplo aí do último mês, né, a Conab consolidou aí um último dado sobre a safra, provavelmente vai ser atualizado novamente. Nós temos aqui uma safra de grãos do ano passado com 236,7 milhões de toneladas e a desse ano já batendo aí mais de 257 milhões de toneladas. Então, nós temos um agronegócio importante no quesito de que ele anda, né, de que ele se desenvolve e de que quando a gente consolida o valor bruto desses produtos, né, nós tivemos aí um crescimento satisfatório, né? Então, no ano passado, mais de 600 bilhões de dólares com o agro. Nesse ano, sem ele terminar, projeções de 703 milhões, 704 bilhões, perdão, aí de reais, né? Mostrando a força que a cadeia tem, ou que as cadeias que integram o agronegócio têm, né? Então, o que isso é importante? E lá fora, como é que acontece? Eu tenho que comparar com o que acontece fora do país? Houve redução, houve crescimento, né? Como é que a gente analisa isso? Então, quer dizer,
quando a gente dá importância para o agronegócio, nós temos também que analisar lá fora. Então, vamos pegar aqui a evolução de preços de alguns produtos nominais, só para vocês observarem, né? Nós estamos tendo um sério problema com o agronegócio, que é essa questão da moeda aqui, ó, travar o dólar, né? O dólar, então, a nossa moeda ela está desvalorizando. Quando ela se desvaloriza, nós corremos riscos dos preços dos nossos produtos aqui dentro, tá? E também corremos riscos de volta da inflação. Tá? Alguns são mais antigos aqui, outros são mais novos, ainda não contemplaram essa condição de inflação, né? Mas é um problema muito sério porque dificulta previsões e projeções, né? Então, se a gente pegar aqui algumas culturas, o arroz, as oleaginosas, a carne bovina, o leite, né? Que tiveram aí aumento nos seus preços, esses aumentos eles já estavam aí, digamos assim, previstos, né? Se você pegar aqui as oleaginosas, vamos pegar o gráfico em amarelo aqui, espero que vocês estejam vendo aí, né? A soja aqui, a 450 dólares por tonelada, se eu multiplicar por esse valor aqui, eu vou ter lá R$ 2.500. Se a gente pegar uma produção de 16 sacas aí por tonelada, né? Dividir por 60 quilos, aí 1.000 quilos, nós vamos ter 16 sacas. Multipliquem essas 16 sacas aí pelo valor que está sendo pago agora, vocês vão ver que nós estamos dentro, né? Quando a gente considera uma tonelada, do valor que é pago de uma saca de soja. Na verdade, ele está até a mais do valor dela. Então, quer dizer, lá fora tá também correndo igual aqui, e a gente precisa, então, para estudar, analisar cenários. Essa é uma condição. Aí teve a questão do arroz, né? Quem comprou arroz aí, achou que o arroz aumentou o preço, alguém ouviu falar de arroz aí, senhor? O preço do arroz está caro demais, eu não vou comer mais arroz. Põe lá no Facebook, né? Não, vamos boicotar os produtores de arroz, vamos boicotar o arroz brasileiro. Nas últimas 5 safras, os produtores, por exemplo, aqui deste município do Rio Grande do Sul, não conseguiram pagar nem o custo operacional efetivo, né? A receita bruta não fechava, não era capaz de liquidar esses custos e nem depreciação de máquinas. Então, quer dizer, e nos anos anteriores, alguém se preocupava com o agronegócio no sentido do arroz? Então, essa é uma parte que eu trago aqui para vocês, porque quando nós formos estudar ou falar se o arroz está caro ou está barato, eu preciso conhecer a cadeia, eu preciso entender o momento, né? Para a gente não falar bobeira aí. Então, a informação para vocês que está chegando no curso, que vão iniciar uma semana aí, que vão trabalhar um aprendizado, sempre estudem antes de comentar alguma coisa, né? Mas, enfim, o que isso muda para o Brasil aí no agronegócio? Ou melhor, qual o diferencial, né? Aí vem aquela questão, o agretech, o agrepop, tá? É marketing, né? Ou é verdade, né? E aí que acaba sendo uma verdade. Se a gente pegar aqui o valor bruto dos produtos produzidos, né, na agropecuária brasileira, em termos de bilhões de reais, já com valores deflacionados pelo índice geral de preços, nós vamos ver que nós tivemos um aumento, né, desses valores quando a gente considera aqui, ó, entendam o gráfico, total de lavouras e total da pecuária, né, aqui a produção animal. Se nós observarmos em 20 anos, o que aconteceu aqui? Tanto a pecuária, né, quanto as lavouras tiveram o dobro de suas produções e de seus valores agregados em produto, né? Então, apesar da quantidade ser aqui diferente, em termos numéricos, a valorização de uma ou de outra área acaba sendo semelhante. Então, eu quero ser um agrônomo e cuidar de boi. É importante? Demais, né? Então, vejam bem, dentro desse contexto, se a gente comparar só lá no final de 2019 para as projeções para o ano que vem, nós vamos ter um aumento de 14% nesse valor bruto dos produtos, de 17,4%, perdão, nesse valor de produto bruto produzido, né? Pessoal, se vocês pegarem qualquer área aí financeira de empresas ou de outros ramos no país, é muito difícil de você obter um valor desse em pouco ou um curto espaço de tempo. Então, é isso que quero mostrar aqui, né? E aí a gente começa lá, né? Então, como caracterizar o que realmente importa? Nós vamos alimentar o mundo. Esse é o ponto, tá? Então, eu preciso saber como o meu país pode crescer em termos territoriais e em produtividade
preservando o meio ambiente, e aí eu gero essa palavrinha aqui que vai ser a moda do vosso curso, eu tenho certeza, sustentável, né? A sustentabilidade. Vocês vão buscar resultados, vocês vão ser eficientes, mas tem que ser em cima disso, tá? O Brasil é o país com a legislação ambiental mais rígida do mundo. E quando a gente vai falar em leis, todos se isentam. Fecha até a câmera, né? Que hoje está aberta aqui na palestra, está legal, né? Mas na hora que nós estamos falando de lei, de código florestal, todo mundo se isenta, não pode. Por que não pode? Porque senão nós viramos vítima das fakes da vida aí, dos fake news, né? Então é preciso, pessoal, conhecer para debater. Senão, nós vamos caminhar junto com a ignorância. E é por isso que vocês estão adentrando num curso de graduação, e é por isso que nós estamos falando de importância do agronegócio, para a gente fugir dessa palavrinha aqui, tá? Então, se caracterizarmos o que realmente importa, é abordar o agronegócio nas suas diversas frentes, né? E a gente vai falar, então, de algumas delas. Aí, para falar de algumas delas, a gente precisa mostrar número. Aí, número cria uma certa, assim, expectativa de que, meu Deus do céu, né? O que nós estamos fazendo aqui? Mas vejam bem, nós temos que entender, vamos pegar lá algumas culturas, tratar de produção, vamos analisar um gráfico desse aqui, uma tabela dessa, então eu falo de produção, eu falo aqui em 1.000 toneladas, então são milhões de toneladas. Vamos pegar a cultura da cana, né? Esse ano aqui, 2020, 2021, 630 milhões. Para daqui 10 anos, 771 milhões. Um crescimento de 2,1% ao ano e 20% de variação. Vejam bem, é uma projeção grande e muito otimista, tá? Mas é uma projeção, eu tenho que usar. Por que eu digo isso? Porque quando eu comecei a dar aula de cultura semiperenes e perenes, eu tinha uma projeção de 2009 para 2019. Então, aqui em 2019, naquela tabelinha, estava lá 700 milhões de toneladas. Então, nós estamos, em termos de projeções, 4, 5 anos atrasados. E, em relação a isso, ainda somos maiores do mundo aí, né? Então, as projeções, elas às vezes não acertam, mas elas servem de base para a gente saber se a gente continua numa cultura ou não, né? O açúcar, a mesma condição. O algodão em pluma. Pessoal, o algodão, nós detemos 23% do mercado mundial de algodão. Estão usando aí? Alguém está usando aí algodão? Sabe de onde veio? Como é que foi feito? Nós temos 1/4 do mundo que tem de algodão é nosso. É importante essa cultura? Se der para fazer um estágio lá no Mato Grosso, mas algodão, cultura chata, o professor falou lá em meia dúzia de slide. Gente, olha a dimensão disso, tá? Então, vocês estão tendo a oportunidade, né, misturando aula com palestra, mas eu quero ver o pessoal do agro crescer nesse sentido. Esse hino nacional que a professora colocou aí no início me emocionou demais. Está faltando isso nas universidades, está faltando isso na educação. É normal, é um prazer, né? E vamos cantar esse hino aí, diz que ele é o mais bonito do mundo, eu concordo, né? Então, gente, o que eu quero dizer? Vamos entender isso aqui. Olha lá, ó, nós estamos falando de algodão, e o algodão ainda vai crescer mais 30% em 10 anos. Certamente vai aumentar a área de algodão. Certamente, se você procurar por algodão quando formar, você não vai ser um desempregado, né? Fica uma dica aí, todo mundo reclama, mas, vamos para cima. Como é que faz? Né? Aí, olha que interessante, vocês estão reclamando do arroz? Olha o arroz aqui, ó. Não vai mexer em nada no arroz, nós vamos ter um crescimento de 1,2% em 10 anos. E vocês estão, vamos motivar os produtores de arroz, vamos comer o nosso arroz, não o arroz de fora aí. Né? Então, fica muito mais fácil trazer arroz de fora do que usar o nosso próprio arroz aqui, por isso que é um desincentivo. E o casamento com ele aqui, o feijão, mesma coisa, né? Exige áreas aí específicas para a produção, olha ali, tem uma variação negativa. Então, como é que o arroz e feijão? Então, nós vamos estar pagando arroz e feijão. Nós queremos ser o mais importante do mundo e nós estamos pagando o nosso arroz e feijão. Quem comeu arroz e feijão hoje aí? Né? Não estamos produzindo para nosso consumo, olha que interessante. Milho vai crescer aí, ó, 21% em 10 anos. Olha o milho segunda safra, esquece safrinha. Deleta safrinha. Milho segunda safra. Tá? O milho segunda safra aqui, né, ó, crescimento de 40% em 10 anos. Soja em grão, 30%. Então, vamos continuar. Vocês estão numa área aí que produz milho e soja? Como é que é? Só balança a cabeça se sim ou se não. Tá ruim aí para vocês, né? Uhum.
Aí, ó, tá achando ruim a planilha? Pega o QR Code aqui, acessa com o celular, deixa guardado, monta um gráfico, né? Isso é a mesma coisa para a área plantada, tá? Vou acelerar, gente, porque eu já fiz uma prévia aí, e se eu ficar falando muito aqui, a coisa, né? Então, aqui são números, vamos pegar esses números e usá-los a nosso favor. Só questão de área aqui que é importante, olha o milho segunda safra, 34%, né? Então, vai ter um aumento dessa segunda safra em relação à primeira safra, que aumenta só 10%. São números interessantes para começar a pensar. Ah, São Paulo vai mudar, não vai ter mais cana. Mentira, vai crescer 14% em 10 anos. Então, vai continuar sendo rei da cana aqui sim. Tá certo? Dentro desse contexto, olha o QR Code lá embaixo, então é só entrar no relatório da Conab e ele te dá a opção de você ter isso no telefone, né? Trabalhar esses dados, falando em números, mostrando o nosso potencial com relação a cereais, leguminosas e oleaginosas, né? Professor, por que eu estou vendo isso? Porque você está no Paraná, meu. Olha aqui, ó. Mato Grosso, depois quem que vem aqui? Tá? Um dos maiores produtores desses tipos de culturas aqui. Então, nós temos que entender disso, temos que sair daí sabendo tudo, né? Então, o Centro-Oeste, o Sul, o Sudeste aqui, os maiores produtores, é importante para nós andarmos com esses dados. Variação percentual das quantidades exportadas, olha que maravilha aqui, né? Os grãos, algodão, o açúcar, tá? O leite subindo, o leite voltando a ser autor aí de bons anos, né? Quem sabe isso não fique, mas ele precisa ter aqui, ser exportado, ter qualidade para aumentar o seu preço, porque vai aumentar o preço de milho, vai aumentar o preço da soja. Então, temos que balizar tudo isso. As carnes, ó, carne de frango, carne suína, carne bovina. Gente, é difícil produzir, né? É bem complexo. Frango você tira aí com 45 dias, mas é 45 dias que eu vou dizer para vocês, viu? Nesse calor que está aqui, não é mole, não, é experiência própria, né? Você fica tenso, tá? E lá, manga, uva, melão, como eu disse para vocês, as perenes, né? Se restabelecendo no mercado, e aqui a celulose também com um grande potencial que vocês vão ver. Né? A silvicultura, eu falo aqui, não é matéria de abraçar árvore, é uma matéria muito importante, tem que ser bem vista pelo agrônomo também, tá? Pelo menos para gerenciar. Estamos falando de agronegócio, né? Então, estimativas aqui de produção de soja e principais unidades da federação, olha lá de novo, né? Mato Grosso, Paraná, tá? Então, se vocês compararem 2019 a 2020, um leve acréscimo em 2020, e assim será, tá? Se vocês quiserem, em termos de potencial da cultura. Então, vamos pegar uma cultura aqui, vamos pegar a soja. 2002 para 2020, né? Em 18 anos aí, eu saí de 40 milhões de toneladas para mais de 120 milhões de toneladas. Então, olha como cresceu a produção. A área não cresceu dessa maneira, tá? Por quê? Porque nós podemos aí, né, caracterizar esse contexto como eu aumento muito a produção sem gastar muita área. Olha a questão do milho segunda safra, ia falar safrinha aqui, não pode, né? A partir de 2006, 2007, 2008, 2009, nós começamos a inverter, né? Nós começamos a ter uma maior produção de milho da segunda safra. Então, se eu for estudar um milho na primeira safra, né, nós vamos ter que a cultura do milho pode não crescer. Agora, quando eu junto com a segunda safra, e sai um relatório agora, igual saiu o mês passado da Conab, com a segunda safra já colhida, a gente vê o potencial dessa cultura. Então, vai aumentar o consumo de milho, vai aumentar o preço de milho, vai aumentar a exportação de milho. Tudo isso para nós aí. Então, de olho na segunda safra. E em termos de hectares, como é que fica isso, né? Então, se você pegar a soja, um crescimento de 3% aí nos últimos 3 anos, você pegar o milho primeira safra, obviamente, essa área caiu, mas o milho segunda safra teve um aumento de área aí, até maior do que a soja. Então, cultura de risco, milho segunda safra, nós vamos ter que sair da agronomia sabendo trabalhar com esse risco. Como nós vamos minimizar o risco? Por que é uma cultura de risco? Porque ela é plantada fora da época convencional. Mas os tempos estão mudando. As normais climatológicas que vocês vão estudar em uma dada matéria aí, tem que ser revista, né? Elas têm 60, 70 anos, nós precisamos de agora. Então, o agrodigital está aí para isso, né? Certo, pessoal? Entendendo aí, então, os fundamentos do agronegócio e seus segmentos, né? A questão aqui de função desse agronegócio está na composição e no formato das cadeias agropecuárias. Então, para vocês que estão entrando no curso aí,
A gente divide esses segmentos para dar abordagens distintas à visão geral do agronegócio. Quero estudar o agronegócio em partes. Como que a gente faz? Divisão em níveis para análise desse estudo. E dentro desse estudo, nós temos que considerar o elo mais forte das cadeias agropecuárias. Se eu perguntasse para vocês qual é o elo mais forte dessas cadeias aqui, vocês saberiam me responder? Né? Para não tumultuar aqui, que eu acho que as respostas é lá no final, né? Poderíamos falar que é o produtor, né? Mas o elo mais forte da cadeia agropecuária é o consumidor. Por quê? Porque eu só produzo porque tem quem consome. Eu só produzo porque eu efetuo uma venda. Né? Se eu não consigo comer toda a soja nossa produzida aqui, quem come? Os chineses. Né? E assim sucessivamente. Então, o consumidor é o meu elo principal. Eu tenho que atendê-lo e não ser atendido por ele. Então, gente, formem pensando em atender, não ser atendido. Nós vamos ser formados para atender as pessoas, para fazer o melhor para a empresa que nos contratar, para fazer o melhor para o produtor que nos contratar. Nós temos que dar valor e gerar valor, certo? Então, a gente precisa começar a entender isso aí. E aí a gente tem aqui uma cadeia do agronegócio, qualquer que seja a cadeia, ela é dividida em fornecedores de insumo, propriedade agrícola, agroindústria, comércio atacadista, varejo, consumidor final. E ela é endossada por dois ambientes, o organizacional e institucional. O ambiente institucional é a regra do jogo, são as leis. Tá? Nós temos que segui-la, não tem jeito. O organizacional são associações, cooperativas, consultoria, universidades, etc. e tal. Tá? E dentro desse contexto, a gente divide em níveis para estudar. Eu posso dividir essa cadeia aqui em 6 níveis. Estudar só a parte de insumos ou trabalhar só na parte de insumos. Estudar só a propriedade agrícola ou trabalhar nela. E assim sucessivamente aqui. Tá? Então, eu posso mudar esses níveis. Eu posso fazer com que nós tenhamos uma diminuição de níveis aqui. Agora eu estudo fornecedor e eu estudo uma propriedade que é uma agroindústria. Ela transforma o produto dela na propriedade ou nas suas posses. Né? Então, vocês conhecem, às vezes, aí muitas empresas que começam a ser criadas assim no agro. Produz e processa o produto. Né? Tá? E uma outra forma de estudar isso também, além de produzir e processar, é ela comercializar no ramo do atacado. Então, ela produz, ela processa, ela comercializa. Então, olha quantos níveis eu tenho para estudar essa cadeia. Sempre que pensarem em cadeias do agronegócio, esse é o basicão. Sempre que quiserem fazer um trabalho, para não misturar muitas ideias, dividam nesses níveis. E para entender o PIB, falamos de PIB, né? Então, nós temos um PIB aqui, tá, do agronegócio, e ele é dividido em 4 segmentos aí, de insumos, primário, agroindústria e de serviços. Porém, eu tenho o ramo agrícola e tenho o ramo pecuário. E dentro do agronegócio, a gente tem os insumos no ramo agrícola e no ramo pecuário. Do primário, nós temos no ramo agrícola e ramo pecuário. No agroindústria, ramo agrícola e pecuário, e no setor de serviços, que é o 4º segmento, ramo agrícola e o ramo pecuário. Então, é isso aqui que possibilita dar esses números para vocês, estudar esses setores. Para que eu estou vendo isso, professor? O que deu no senhor colocar isso aí? Isso aqui é para saber onde eu vou atuar, como eu posso atuar, dentro dos 4 segmentos, não importa se o ramo de produção animal ou vegetal. Tá? Então, para o primeiro ano, estou trazendo uma importância do agronegócio, não mais em números, mas em ensino que a agronomia vai fornecer para vocês. Tá? Então, quanto cada um representa na cadeia do agronegócio do país em termos desses segmentos, né? Então, o setor de insumos, o setor de produção e o setor de produtos, distribuição e comercialização, que nós aí chamamos de antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Né? Então, vamos caracterizar rapidinho aí esses segmentos. Né? Então, antes da porteira, ó, quais os principais fornecedores de insumos para o agronegócio? Nós temos milhares. E quem recebe esses insumos? Os produtores. Então, como é que fica essa caracterização? Ó? Então, a caracterização ali antes da porteira é que você tem um grande número de fornecedores altamente qualificados em suas estratégias, contra um grande número de compradores, que apesar de tecnificados, que são os produtores rurais, muitos deles não possuem estratégias pré-definidas. Né? Então, nós temos aí uma gama de produtos de diversas fontes, mas que vai atender apenas a um segmento da produção. E aí é nessa série de informações, tanto de um lado quanto do outro, que entra a figura do engenheiro agrônomo, do médico veterinário, do zootecnista.
tornando-se imprescindíveis para as melhores decisões, tanto na parte de insumos para quem vende para o produtor, quanto para o produtor que te contrata para saber se aquele insumo vale a pena de ser comprado ou não. Então, entenderam o contexto que nós podemos estar ligados aí e o quão importante é a agronomia dentro do agronegócio, né? Por exemplo, e por que nós existimos? Então, nós existimos para criar valores dentro desses segmentos e dar a importância do agronegócio. Esse segmento de fornecimento aí, né, de insumos agrícolas, ele é altamente influenciado por isso aqui, ó, taxa de câmbio no Brasil. E olha o que veio acontecendo a partir de 2014, a nossa moeda desvalorizando-se. E hoje nós chegamos ao patamar aí acima de 5,50. Então, de novo, né, professor, o senhor vai repetir? Vou. Perigo de inflação, depreciação de produtos, né? Eu tenho que vender muito mais coisa para, de repente, estar ganhando o que eu ganhava antes. Esse setor tem uma enormidade de informações e produtos, então é muito atrativo, é gostoso de trabalhar, a maioria de nós nos encaixamos aí, né? Grandes empresas multinacionais, pagam bem, né? Só que a gente tem que ser sincero naquilo que faz. Isso é um outro papo. Cooperativas, associações, né? Nós temos que estar plugados com as informações corretas, tanto no âmbito de estarmos dentro de uma propriedade, quanto fora dela. Então, é importante que a gente veja isso. Em falando dentro da propriedade, nós temos aí a condição dentro da porteira de tratar o pequeno, médio ou grande produtor. Então, quem são envolvidos na produção de comida para o mundo? Você já fez essa pergunta? Quem produz o quê? Na tua mesa chega só soja e milho? Né? Então, 70% dos produtores são pequenos. E a gente, às vezes, olha o grande e imagina agronegócio do grande. Calma, vamos analisar melhor isso aí. Né? Eu pus a perguntinha aqui, né? Eu sei que nós estamos aí na região de soja e milho, mas não chega só isso na nossa mesa, né? Então, nós temos um grande nicho aí para avaliar e para validar. Eu não posso sair da agronomia pensando em trabalhar só para o grande, não. Nós vamos trabalhar para todo mundo. Então, temos que refletir essa condição, pessoal. É isso que torna o agronegócio importante. Dar valor, né, a cada personagem do agro, seja ele um grande produtor, uma agricultura familiar, uma agricultura mais intensiva, tá? Plasticultura vai crescer muito no país. Vocês estão perguntando sobre agronegócio da atualidade? Cultivo protegido, gente. Olha o nosso clima. Só que vai custar caro, mas nós vamos ter que partir para cultivo protegido, né? Aqui, granjas, né? É uma granja antiga, mas hoje você tem granjas dark house aí. O custo de uma granja é mais de R$1 milhão. Então, não é fácil investir no agro e ir entrando assim, quero ser produtor de frango de corte. Vai lá. Isso se você já tiver a propriedade. Se você não tiver, você tem que ter o dinheiro para comprar a terra, né? E mais o investimento. Aí você cai no banco. Aí é 15 anos trabalhando para o banco, mas faz parte, é gostoso. Né? Pelo menos você tem compromisso. Certo? Então, a parte animal, nós não podemos ver os animais como inimigos, né? Então, tem que trabalhar junto. Só para vocês terem ideia, aqui a relação, né, de pequenos, médios e grandes produtores na atualidade hoje, tá? Isso aqui é o censo de 2017 do IBGE, tá? É o último censo, então. Cerca de 70% dos estabelecimentos têm entre 1 e 50 hectares, está aqui, ó. Certo? Então, grupos por área em hectare e estabelecimentos em porcentagem. Tá? Menos que 1, 12%, de 1 a 10, 38%, e assim sucessivamente. Né? Então, os grandes proprietários aí detêm aí 2,2% das áreas aí do país. Quer dizer, aí é aqui que reflete o muitos na mão de poucos. Mas são. Quando a gente fala em área, mas quando a gente fala em produção, produto que chega na mesa, calma, não é assim que nós temos que ver. Nós temos que lembrar desses 70% aqui que traz comida para nós. Tá bom? Ainda dentro da porteira, quando a gente determina sexo aqui, né, sobre responsabilidade das propriedades, 81% é masculino, 18,7% feminino, com um número crescente, tá? Certo? Então, tem aí, eu acho que 4, 5% em relação ao último censo. 0,3% é administrado por gerentes agrícolas que não o proprietário, né? Idade aqui dos proprietários, ó, menor que 25 anos, 2%. De 25 a 65 anos, a maioria, né? 74,8%. 65 anos ou mais, 23,2%.
Os nossos produtores, 77% deles sabem ler e escrever. Depois nós vamos chegar num dado interessante sobre a produção rural, tá? Pessoal que ocupa a área lá, 15,1 milhões de pessoas, tá? Então, esse valor aqui, ele diminuiu em relação a 2006, que foi o último censo do IBGE. Diminuiu 8,8%. E a perspectiva próxima agora, para mais 5, 6 anos, é que esse valor aumente. Por quê? Porque o agro está sendo um grande atrativo. As mídias sociais estão favorecendo o agro também. Batem muito nele, mas estão favorecendo o agro. Tá? E nós temos lá 351 milhões de hectares, né, a área de todos os estabelecimentos agropecuários, houve um aumento de 5% em relação ao último censo. Desses 351 milhões de hectares, 298 são terras próprias, 85% são produtores legalmente tidos aí, né, como proprietários dessas terras, tá? Então, informação do que acontece lá dentro da porteira. E o nível tecnológico? Nós devemos considerar aí, para analisar, baixo, médio ou alto nível tecnológico? Agricultura familiar, não familiar ou ambas? Qual é o objetivo para a gente traçar a importância do agronegócio aqui? O que nós vamos estar falando? Né? Olha lá, atividade intensiva, frango de corte, alta tecnologia em 0,3 hectare. Ou uma pastagem extensiva, uma unidade animal por hectare, então baixa, média tecnologia, onde eu vou gastar 1.000 hectares para ter 1.000 cabeças de gado. Então, vocês entendem aí essa questão, a dimensão. Eu não posso dizer que uma é pior que a outra, eu tenho que saber analisar. Né? De repente, se eu conseguir pôr 1,5 unidade animal aqui, vocês vão ver que muda aqui o número em termos. A área permanece, mas o número de animais aumenta satisfatoriamente. Cultivos, do que eu estou falando para falar de baixo, médio e alto nível tecnológico? É de cana? É de soja, de milho? É de trigo? É a silvicultura que vocês vão ter aí? Né? Região que eu estou, o que prevalece lá? Não adianta também, gente, vocês saírem da faculdade e querer pôr o novo onde ele não está. Cuidado. Né? Lembrem que nós temos que atender quem na cadeia? Consumidor. Tá? Sistema de cultivo, convencional, plantio direto, cultivo mínimo, cultivo orgânico. Né? Como que fica tudo isso? Como é que nós vamos fazer? Né? A utilização das terras aqui, como é que elas estão? Tá? Então, 45% pastagem, 18% lavouras, 29% da nossa área matas e florestas, tá? E os outros 8% outros cultivos. Tá? Isso aqui também do censo do IBGE de 2017, o último censo aí. Tudo bem? E aqui a quantificação, né? O que são lavouras perenes, temporárias, quando pastagens, o que são pastagens naturais plantadas e matas naturais plantadas, né? Então, vocês vão, durante a semana, avançar nesses tópicos. Aqui eu vou até dar um zoom aí para vocês observarem aquilo que eu estava falando para vocês, depois a gente volta aqui nas porcentagens, mas o nível de escolaridade lá no campo, ele não é alto, tá? Se a gente pegar aqui, técnico de ensino médio, né? Um pouquinho mais de 2% aqui, ensino de graduação superior, 5,8%, né? Mestrado ou doutorado, 0,58%. Então, o nível ainda de quem está dentro da porteira, daqueles 85%, ele não é tão grande. Porém, ele detém a técnica. Então, você vai chegar na propriedade lá, ele vai falar, ô, doutor, mas não é assim, faz 20 anos que é desse jeito. Então, você, para fazê-lo mudar, tem que experimentar. Para experimentar, tem que saber, né? Para saber, tem que fazer. E o agricultor é São Tomé, tá? Ele é o ver para crer. Querem testar isso? Se alguém tiver área aí, faz com o próprio pai. É muito legal. Deixa a área do pai e a área tua. Às vezes não dá muito certo, mas na grande maioria dá, se usar a técnica, né? Então, pessoal, o que eu quero dizer? Você tem que provar. Realmente, você vai sair da agronomia para provar coisas. E provar coisas não é fácil. Dentro desse contexto ainda, qual sistema de cultivo nós vamos atuar? Então, né? Ambientes de produção como ferramenta de produtividade agrícola, o tema da nossa primeira semana da agronomia aí para vocês. Então, é muito importante, vocês vão debater essas questões, controle biológico, agricultura sustentável, né? A questão dos fatores aí abióticos, achei bastante interessante os temas, né? São temas que estão em alta, né? Então, como é que nós vamos fazer com esses cultivos, né? Eu tenho sistema de cultivo convencional em alta área também, em grandes regiões, né? Grandes áreas. Então, eu preciso entender, será que o convencional é melhor do que o plantio direto? A turma daí gosta muito do plantio direto, né? Se eu falar que o convencional é melhor, vocês vão brigar demais comigo aqui e não vai dar para a gente terminar a palestra. Porém, aqui eu não consigo fazer um bom plantio direto.
É complicado, pessoal. Estamos teimando aqui, estamos testando, né? Trazendo algumas espécies diferentes, trabalhando com culturas intercalares, mas se falar para o produtor deixar a área em pousio, ele fala, nossa, da onde veio esse ser, né? Então, quer dizer, é óbvio, ele vive daquilo. Está aí, né? O sistema de cultivo convencional, não só para as lavouras que nós estamos conhecendo de ano, mas também a gente tem lavouras semi-perenes, o caso da cana-de-açúcar, muito comum aqui. Vocês vão falar aí de meiose, parece, né? Sexta-feira. É muito importante, a meiose está entrando com força aqui nas regiões de cana por diminuição de custo de produção. Então, é importante. É como você vai fazer diferente lá na usina, tá? Tá aí o bendito, não poderia deixar de falar dele, sistema de plantio direto. Olha lá, ó. Mínimo revolvimento do solo, rotação de culturas, cobertura permanente do solo. Então, adequar sistemas. Ah, sistema de cultivo orgânico. Para, professor, isso aí é coisa de horta. Não, aqui do lado nosso, ó, 25 quilômetros, nós temos a produção do açúcar orgânico Native, do grupo Balbo, um dos maiores grupos de produção de cana-de-açúcar do mundo. Ele separou alguns 1.000 hectares e tem um açúcar orgânico mais vendido aí do planeta, certo? Vantagens para ele? Claro, convencional é esse valor. O orgânico é 4 vezes o valor. E como é que a gente cultiva isso? Como é que a gente trabalha essa cana, né? Nós estamos descobrindo aqui, estamos vendo como é que faz, como é que adentra, eles estão abrindo a tecnologia depois de 10, 15 anos, né? Mas saiu de uma pessoa que se formou em agronomia, tá? Um dos filhos dos donos da usina, tá? E essa historinha é interessante. Um dos tios falou, se você inventar o açúcar orgânico, isso quebra a nossa usina? Ele falou, não, vamos pegar aí um trecho mínimo de terra. Ele falou, então você pode começar a sua aventura. E a aventura dele deu nisso, né? Um dos maior produtor de açúcar orgânico aí do mundo, né? Por que é importante lembrar disso, né? Cerveja orgânica. Não sei se vocês tomam cerveja ou gostam aí, né? Produzida com o melado dessa cana orgânica aqui do lado, em Ribeirão, né? É uma delícia, é ótimo. Foi o que me falaram, né? Então, preciso testar aí, preciso ver, certo? Pode confiar, tá? E o sistema de cultivo sustentável? Ué, não é orgânico, não é convencional e não é plantio direto, e aí? Então, não poderia deixar de pôr na palestra aqui a área de rochagem, que está crescendo no Brasil, nós estamos inseridos nela, há um ano pesquisando sobre isso, já temos dados em cana, né, alguma coisa de milho, soja também, isso está bombando no Mato Grosso, no Goiás, vamos se atentar lá. Ele não é substituto de calcário, de nada, ele é um plus para a agricultura. Alguns falam que substitui, mas vamos com calma, nós não podemos queimar produtos. Não é uma coisa nova, faz 200 anos que é estudado. Só apenas em termos de interesses não chegava até nós. Mas agora, como os nossos fertilizantes estão num custo muito elevado, né? E nós importamos, mais de 15 bilhões de dólares em fertilizantes por ano, só se levando em consideração potássio, nós estamos começando a achar ferramentas que era nossa mesmo aqui, moer a rocha, ajeitar a granulometria, e aqui nós estamos fornecendo um produto que tem mais de 70 elementos. Não é só N, P e K, não. Certo? Outra condição, galerinha, eu vi aí, ó, microbiologia. Eu, claro que dei uma olhada na grade de vocês, né, na matriz curricular. Parabéns, professora, é uma matriz sólida, muito bem desenvolvida, tá? E eu já imaginei isso quando o Everaldo falou que ia iniciar o curso, porque nós tivemos uma conversa antes, né, sobre que faculdade frequentar, se era bom, se não era, né? Então a gente tem um pouquinho de experiência e eu fico feliz dele estar aí com vocês hoje, tá? Então é uma matriz consolidada, isso é importante, porque às vezes a gente tenta viajar nos processos e olha, é complicado, tá? Não é porque nós estamos aqui dentro de uma universidade pública ou em outra um pouco mais conhecida, as pessoas tentam mudar alguns processos, mas não podem mudar a base. Se mudar a base, a casa cai, não tem jeito. Então, vocês estão muito bem estruturados aí. E tem microbiologia logo, logo aí para vocês. Microbiologia é legal, vocês vão adorar. Tem que estudar, por quê? É a nova vertente. Vocês estão perguntando o agronegócio na atualidade aqui, a importância está aqui, galera. Vida do solo. A soja, a cana, o milho, o algodão, tudo que nós vamos falar aí é produzido aonde? Tem o cultivo hidropônico, tá? Tudo bem, mas de algum lugar a mudinha tem que sair, ou a semente que vai gerar aquela muda, tá? Então, microbiologia do solo, uma nova área, tem que ser estudada, tá certo?
tenho 15 anos aí na área e estou fazendo curso para reestruturar, reaprender, né? Então, vamos fazer muita coisa de graça. A pandemia trouxe para nós muita informação. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente joga um fertilizante orgânico, eu alimento o solo e a planta. Quando eu jogo um fertilizante sintético, eu alimento só a planta. E nós viemos aqui trazendo altas produtividades, mas elas estão no limite. Então, o agro atual vai buscar mudar isso. A Syngenta já comprou a Valagro, uma empresa italiana de biológicos. A BASF quer, até dezembro de 2020, ter 5% do mercado de biológicos. Por que será, pessoal? Vai mudar. Então, entrem dentro dessas áreas. Microbiologia é uma delas. Boa sorte. Aqui, né, um exemplo do que nós estamos falando. Em 1960, olha o que se gastava de fertilizantes. Em 2020, eu tenho altas produtividades, mas olha o que se gasta de fertilizantes. Certo? Então, nós não estamos enxergando o problema de solos degradados que começou a aparecer na agricultura. Que quando você tem aí tetos de produtividade, eles não conseguem mais passar de 5, 6 sacas. Eles passam uma saca e meia, 2 a mais, de um ano para o outro. Né? E, obviamente, hoje se vocês pegarem aí, não sei se é da região de vocês, eu não me lembro agora, o maior produtor de soja do Brasil, ele trabalha o cultivo sustentável, o senhor Laércio, né? E ele usa alguns produtos sustentáveis, ele conseguiu aí 112, acho que sacos por hectare de soja, um negócio assim, né? Então ele já viu, ele já enxergou isso, tá certo? E dentro da agricultura sustentável, um pouco da agricultura regenerativa. Então nós tivemos a Revolução Verde, agora nós vamos ter a nova Evolução Verde. Trabalhar a rotação de culturas, ó a meiose aqui, ó, importantíssima para nós aqui, tá? Promove aqui amendoim, tá? Então, nós somos aqui o maior produtor de amendoim do país. Culturas perenes e SAFs, vocês vão falar disso amanhã, né? Importante. Sequestro de carbono. Carbono, moeda da vez. Tudo é carbono. Nós temos 16, 20%, não lembro lá, de carbono no corpo. Tudo é carbono, matéria orgânica. Temos que começar a pensar diferente. Aproveitem que vocês estão iniciando o curso. Fui aprender isso lá no final do curso, achava que era conversa de abraçador de árvore, estou tendo que estudar tudo de novo. Mas nunca peguei nenhum ADP, hein? Certo? O Capial sabe, quer dizer, o Everaldo aí, não sei se é o apelido dele, ele sabe bem, hein? Tá? Então, ó, mínima mecanização de solo, integração animal com produção de compostos. Eles falam que o animal produz metano. Produz, mas eu tenho que saber controlar isso. Aqui o animal sendo uma biofábrica, gente. Aqui tem fertilizante. Isso aqui vai voltar para a lavoura que produz o próprio alimento para esse animal. Fantástico. Então, estamos fechando o ciclo. Dentro da porteira, na escolha por um ou pelo outro, vale lembrar que se a gente considerar só os sistemas que nós estamos falando aqui agora, a gente caracteriza apenas o agro. Então, além de tudo isso que nós estamos falando aqui agora, nós temos que torná-los eficientes, produtivos, duráveis e sustentáveis. E aí nós vamos caracterizar o agronegócio. A importância do agronegócio na atualidade está nessa caracterização. Não mais captar e transformar sistemas, mas sim torná-los eficientes, produtivos, duráveis e sustentáveis. Ok? É uma ferramenta e um desafio para nós aí. Lá dentro da porteira, só lembrando, né? Então, distribuição de terra, ó, reserva legal, 32,6%, pastagem, 18,6%, unidades de conservação aí da federação, 15,6%, áreas indígenas, 14,2%. Passa uma notícia de índio lá perdendo um pedacinho de terra, aí vem aqueles malucos, falar um monte de... Cara, os caras têm vou falar de novo, 14,2% de área do país. Tá? Já nós vamos ver o tamanho da área. Eu acho justo, tem que ter uma política para eles, com certeza. Mas é muita área. Tá? Por quê? Grãos é 5,2%. Tá? Outros cultivos, 3,9%. Cana, 1,1%. Ok? Então, vamos ficar esperto com esse pessoal que é contra o agro. Eles não têm noção. Tá? Artista, então, é só beleza. Cada um na sua. Né? Então, 62,4% do território é composto de reservas legais, áreas indígenas e unidades de conservação da federação. Né? Tá aqui a prova.
né, adaptado aí de um relatório de setembro da Cogo Consultoria, a gente tem acesso a alguns relatórios, então eu tentei trazer os dados mais atualizados possíveis para vocês. Isso é dentro do agronegócio, tá? São empresas que pagam por isso, mas nós estamos aqui citando a fonte, então vamos tocando o barco aí. Aí pagam caro pela informação. A informação não é barato, gente. Nós temos que gerar e conduzir tudo isso. Área total, ó, 851,5 milhões de hectares. Aquela turma lá tem 14%, viu? Os coitadinhos. Áreas urbanas, florestas, APPs, unidades de conservação, né? 71,3%, que dá 607 milhões de hectares. Aí vem um camarada falar que nós não preservamos o meio ambiente. É lógico que ele tem que falar lá de outro país, porque ele não conhece nada do nosso país. E são representantes de alto escalão. Então, gente, vamos desmistificar isso sem briga em rede social, sem nada disso, fazendo a coisa crescer, interagindo. Tá? Deixa eu acelerar aqui que está encurtando o tempo. Vamos lá. Então, o total de área aqui, 67,4% milhões de hectares de produção, né? Ó, com pastagens, grãos, cana e demais cultivos, ok? Se a gente vê ainda dentro desses 67 milhões, essa informação aqui é importante, ó. Uso replicado em segunda e terceira safra, 21 milhões. Então, nós produzimos, na verdade, para mais de 90 milhões de hectares. Né? Se tivéssemos em um outro país, fazendo uso o segundo uso da mesma área, nós aumentamos a nossa produção dentro do mesmo local. Por isso que o Brasil tem um grande diferencial. E o nível tecnológico a se considerar, né, ainda dentro da porteira ou fora dela, quando a gente traça aí baixo, médio e alto nível tecnológico, se a gente sair da porteira, a gente tem as agroindústrias, o setor de processamento e transformação, que nós não vamos falar aqui, mas é um dos setores mais importantes que tem, é o setor das fábricas, são os nossos compradores. Né? Então, nós temos muita produção para fornecer para poucos compradores, e é aí que nós chamamos o produtor de tomador de preço. Certo? Então, nós não pomos preço no nosso produto. Né? Olha que interessante, somos os campeões do mundo, temos muito valor agregado, mas nós não pomos preço no nosso produto. Né? Então, o agro tem muito disso. Como é que eu melhoro isso? Mecanismo de comercialização, vocês vão aprender. Marketing no agronegócio, logística no agronegócio, planos de negócio. Tem que fazer um plano de negócio para a coisa dar certo. Então, o segmento fora da porteira, né, ele é um segmento mais propício à gestão. E aí sai essa questão da gestão do agronegócio, né, que é misturar o agro com o negócio. Ok? Então, depois da porteira, o papo é entender o consumidor. Processar e transformar produtos. O que nos espera? Então, se a gente falar do mercado interno, o que nós temos? Do mercado externo, o que nós temos? Como que nós podemos ver? Vou acelerar aqui um pouquinho, tá? Então, no mercado interno, tecnologias capazes de diminuir custos e aumentar oportunidades. Isso é para todo mundo. Tecnologias e equipamentos que permitam reutilizar recursos. Principal recurso, água. Tudo que vocês conseguirem montar de novo, que vai utilizar os recursos nossos naturais e traçá-los de modo sustentável e eficaz, vai ser importante. Alimentos funcionais, né? Os alimentos que têm proteína aí, que não são gordurosos, alimentos bem calibrados, tá? Que geram qualidade, isso é visto lá no exterior. Geração de energia renovável, o Brasil tem sol e não usa. Né? A energia solar está entrando aí, está bombando. Né? Nós temos contato com o pessoal aí de Paranavaí, uma empresa, uma fábrica nacional, gente. Temos que valorizar o produto aí, do Balfar, né? Então, tá aí para nós. Turismo rural e economia criativa. Como é que eu posso fazer do agro, além de fornecer produtos, criar aí um turismo rural, né? Nós atendemos uma produtora aqui que ela está produzindo limão, mas ela vai abrir uns chalés aí e colocar no Airbnb, para a turma que quiser vir ficar no meio do campo aqui, colher um limãozinho no pé e tal, uma manga, né? Passar uma semana, olha só. É economia criativa. Produção com maior eficiência e equilíbrio ambiental. Então, o mercado interno, ele espera isso. Tá? Aqui nós não vamos reprisar, porque nós já vimos, né? É um reprise aí, separado da produção de grãos e carne bovina. E o mercado externo, que é a mesma coisa, diminuir custo e oportunidade, e, porém, ele está adaptado à indústria 4.0. Né? Então, nós vamos chegar lá. Alimentos funcionais, geração de energia também, e produção com maior eficiência e equilíbrio ambiental. Professor, mas é igual. Copiou e colou um slide? Sim. Só que nesse aqui tem uma diferença. Eles exigem selos e certificações, e é aí que nós entramos.
para organizar todo esse processo, para caracterizar todo esse processo, para exportar produto de qualidade, tá? Então, tecnologia de alimentos aí, matéria afim, tecnologia de produtos vegetais, às vezes passa batido, tem que aproveitar, porque são matérias que vão fazer um diferencial lá fora, que vão poder caracterizar em vocês um novo negócio, né? Então, o agro, na atualidade, está pedindo isso, desenvolver produtos melhores e de qualidade, né? E aí a gente tem ainda um outro fator lá fora, que é as tensões geopolíticas. É o olhar do mundo para o agro brasileiro. Isso é vantajoso e é perigoso, tá? Por quê? Porque tem o nosso lado e tem o lado, vou chamar deles, né, das pessoas que são contra e que tentam derrubar essa força maior que nós temos aqui no país. Mercado externo, drives de mudança, né? Então, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, tá? E aqui o conjunto das indústrias do Estado de São Paulo, também é um arquivo novo aí, acho que do mês passado, se não me engano. Quem são os maiores exploradores do agro brasileiro? É essa turma aqui, ó. Esse pessoal aqui é o nosso consumidor, nós temos que produzir de olho neles, ó. É quem vai ter aumento populacional e de renda, tá? A América Latina vai estar como está, o América do Norte querendo ser o maior e confrontando a gente, a Europa Ocidental com os seus quesitos de exigências e selos, né? Mas essa turma aqui tem fome e agora tem dinheiro, só que não tem área, então vai precisar da gente. Temos que olhar o consumidor final. Professor, o que é importante no agronegócio na atualidade? Olhar quem vai comprar. Quem são os maiores aí? Quem que vai poder gerar um novo sistema para nós? Aí entramos num outro tópico lá do comecinho, né? Você já deve ter esquecido. Mitos, verdades e processos. Como isso influencia na minha vida acadêmica e profissional? O que tem a ver o agronegócio com tudo isso? O eu agrônomo, o agrônomo, é formado pelos caminhos que a gente trilha. E são muitos caminhos. Então, vocês estão ingressando na primeira semana, vão fazer um monte de semana aí, né? E precisa escolher esses caminhos. Então, conhecer o agro lhe fará um profissional diferente. Conhecer outros lugares lhe fará um profissional diferente. Estudar, de novo, hein? Estudar lhe fará um profissional diferente. Ah, agronegócio na atualidade. Mas temos que saber, temos que pesquisar, temos que ver todo dia notícia. Nós vamos receber 100 notícias por dia, não é 10. Temos que filtrar. Não fica ali só vendo WhatsApp, pipi para lá e não sei o quê, papapá, e mandando, né, áudio. Oh, vamos para o que interessa. Tem uma hora do dia que você tem que tirar meia hora para o que interessa, é meia hora. Tá? Questão do desmatamento, já falamos bastante, né? Então, é aí um mito. Tá? Ah, tem que proteger floresta? Você deve proteger floresta, sempre. Saber o que é uma APP, uma área de reserva legal. Como fazer, quando fazer, em quais circunstâncias. Perita ambiental é uma prática. Tá? A professora citou aí a questão da perícia ambiental, né, no meu currículo, mas eu ainda não fui em nenhuma dessas guerras aí, porque a coisa é meio complicada. Né? Os caras matam a horta do povo e te ligam, professor, tem jeito aí de né, a gente confrontar lá o produtor. Eu falei, o que você passou lá? Um herbicida na horta do cara? Então, o avião passou lá perto. Então, indeniza ele e deixa quieto, porque como é que eu vou lá falar que o herbicida não é herbicida? Né? Então, é uma área bem complexa. Dá dinheiro, é gostosa, mas é uma área para quem gosta de andar com revólver na cinta aí, certo? Brincadeiras à parte, hein, gente? Não incentivando a violência, pelo amor de Deus. O agro é muito nas mãos de poucos? Acho que nós já desmistificamos isso também. Estou estendendo aí, mas está acabando, viu, professor? Então, não precisamos ficar muito tempo aqui dizendo sobre isso, né? Tá? Ali eu fiz uma perguntinha, né? Você está dizendo isso, mas você foi ao campo? Você perguntou para o trabalhador que está no campo, sendo ele empreendedor rural ou sendo ele o trabalhador do empreendedor, se ele está feliz lá ou não? Então, tomem cuidado com as informações que chegam para a gente. Como a gente deve agir nas diferentes situações, né? Aí as questões de sistema, né? Qual é o melhor sistema? Ah, orgânico ou convencional? Ah, orgânico é muito mais sustentável. Convencional dá muito mais dinheiro. E aí, você vai para onde? Ué, vamos mesclar sistemas. Vamos estudar e entender o que nós podemos fazer. Né? Agroecologia, agricultura sustentável, uso e manejo racional. Como é que nós podemos estabelecer essas condições? E a questão dos transgênicos? Ah, aí só tem que ser essa frase, né? To be or not to be. Ser ou não ser, essa é a questão. Lá do Hamlet, né? Do William Shakespeare, da peça lá. Então, quer dizer,
Como isso é real, o que nós vamos fazer para melhorar a situação? Você foi ao campo ver o comportamento de um transgênico? Você sabe como é que deve plantar transgênico? Áreas de refúgio, quantidades a serem respeitadas, materiais, o quanto esse material tolera ou é resistente, quantas vezes eu posso trabalhar com aquela cultivar, né? E na cidade, como é que está o nosso público? O principal autor do jogo, quem que é o principal autor do jogo lá? Ou melhor, das nossas cadeias agroindustriais? É quem vai realmente decidir os processos. Quem que é? O consumidor. Então, vou falar bem baixinho, se está aceitando aqui, vamos tocando o barco. O custo nosso de produção no campo é totalmente diferente quando eu trabalho convencional com transgênico. Porém, usando-se de novas tecnologias, do agro 4.0, de sistemas sustentáveis, a gente consegue equilibrar e consegue ter altas produtividades no convencional também, né? E aí, encerrando, quase que encerrando, ensino e aprendizagem, né? O agrônomo que eu quero ser. A minha formação, meus interesses, minhas disciplinas. Tem tudo disso no curso. Precisamos gostar de todas. Chegar lá no final, você vai ver do que realmente você gosta e acabou o curso. Façam-as bem feito, que aí você não vai se decepcionar. Vocês estão anotando tudo no caderno, né? Vocês estão levando caderno nessas aulas EAD, por acaso? Anotando no caderninho lá. Ou vai ficar tudo gravado na nuvem? Vocês vão ver o que essa nuvem vai aprontar com vocês, viu? Caderno não existe mais, né? Então, lápis não sei para quê. Mas precisa, gente, tem que ter, né? É importante, tá? Conhecimento empírico é importante? Sim. Você entrar numa propriedade, você não é o dono da verdade, vai aprender lá primeiro, tá? Formar de maneira adequada, acompanhando a matriz curricular, né? Ó, sintam o curso, avancem junto com suas necessidades profissionais. Vocês fazem aí um ensino noturno, né? Muito questionado. Nós também, no começo, questionamos e hoje somos apoiadores. Nós temos um curso noturno também aqui no Unifeb, né? E está sendo muito importante, muito interessante. À noite, tem mostrado para a gente pessoas que têm interesse, turma. Essa é a grande verdade, tá? E isso é muito importante, viu? O interesse rompe grandes barreiras. Tá? E é o novo também. Quem vai dar a resposta do agro novo aí da atualidade, do bom profissional? Os alunos que estão nesse tipo de ensino. Então, nós temos que sair bem informados, nós temos que estar interagindo, nós temos que trabalhar de dia e trazer a dúvida à noite. É assim que funciona. Debater com os professores, extrair o conhecimento deles, né? Eu fui gestor aqui, o pessoal falava que eu era muito rígido, né? E tal, mas é porque eu falava, senta com o cara e extrai. Tem que acelerar a coisa, né, pessoal? Tá? Então, as disciplinas mais pesadas são aquelas que vão lhes diferenciar no campo de atuação, tá? Isso é um fato. Fisiologia vegetal, bioquímica, microbiologia, genética, até cálculo, viu? Cálculo, se você partir para a área da engenharia, tá? Você vai ver que é importantíssimo. Até na hora de trabalhar RET com um produto novo a ser lançado, tá? Cuidado com o consultor do agro, é aquele cara que sabe tudo, mas não desenvolve nada. Então tem que tomar cuidado. É diferente de um consultor de agronegócios, que nós aprendemos aqui que o agro sozinho não é agro. O agro com negócios é um esquema diferente, né? Então, agricultura de precisão, tecnologias agroindustriais, produção agrícola sustentável e empreendedorismo rural. Tem lá na grade, é legal também. Provavelmente, o que vocês vão trazer de atualidades para esse agro, né? Então, pessoal, lá na agronomia 4.0, nós temos que juntar tudo que a gente viu, mais o que tem de novo. Atualizar-se sempre, trazer as mídias sociais a favor do agro, novos processos que nós chamamos de AgroSolutions. Vocês me perdoem que não dá tempo, eu já estou avançando aqui no tempo, né? Se eu abrisse slide, fotografia e falasse dessas condições, mas vocês estão com o celular na mão aí, estão totalmente conectados. Nós temos hoje a fazenda digital na mão. Nós controlamos quanto sai de insumo, quanto entra de insumo, quem picou ponto, quem não picou ponto. Nós controlamos a vaca que está com uma temperatura aumentada e eu sei que eu consigo apartá-la do rebanho por meio de um chip. O chip controla animal por animal, né? A gente está dando consultoria numa fazenda, o cara tem 3.000 vacas e ele consegue controlar todas. Nenhuma tem mastite, que é uma doença do leite, que vocês vão aprender quando falar de animais. Desafios, né? Atender 9 milhões de pessoas no ano de 2050. Mas já tem um para vocês aí, ó.
2025, nós teremos mais de 35 bilhões de dispositivos conectados, certo? Ou seja, 5 vezes mais do que a população do mundo. Então, tem gente que vai ter 3 ou 4 celulares aí. Eu tenho só um, não aguento mais. Então, o que acontece? Nós vamos ter que ser high-tech, que são as chamadas técnicas e ferramentas do Agro 4.0. Tá? Então, todo esse embasamento traz para nós aí, né, a revolução da agronomia 4.0 junto com a revolução industrial. É por isso que sai esse termo aí. Então, a primeira revolução industrial, segunda, terceira, e nós hoje aqui totalmente conectados. A proposta é desenvolvimento de expertises no campo e na agroindústria. É onde nós vamos atuar, certo? Então, nós temos que trazer essas ferramentas, e quando a gente falar de Agro 4.0, nós temos que falar disso aqui. Certo, pessoal? Por que tudo isso é importante? Tá? E por que vai sempre ter aí, nós vamos ter que destacar e falar do Agro 4.0? Porque nós, pessoal, representamos o segmento mais nobre, né, de fornecimento aí do mundo, tá? Nós representamos o segmento de colocar comida no prato de todos, né? Não só do Brasil, mas de grande parte do mundo, tá bom? Então, eu espero ter trazido para vocês algumas informações, criado aí uma identificação com o agronegócio, tá? Exploramos um pouco de alguns dados aí, para a gente conhecer o que nós temos na mão, mas a máquina é muito grande, tá? Vai um curso inteiro para aprender sobre ela e depois tem mais coisa ainda se vocês quiserem, ok? Tá bom? Então, desse modo, eu agradeço muito aí ao convite, foi uma honra para mim estar aqui fazendo a abertura dessa primeira semana de agronomia aí de vocês, tá? Eu fico lisonjeado mesmo e agradeço aí à professora, ao Everaldo e a toda a direção da Faculdade Cristo Rei. Muito obrigado, os contatos estão aí. Nós estamos agora no mundo digital conectados. Se precisarem de mim, eu fico à disposição. Ok? Obrigado, professora. Volta a palavra aí para você. Obrigada, professor César. Excelente palestra, gente. Ele falou aí excelentes informações no meio para a gente aí, informações valiosas que serão utilizadas durante todo o curso, ou os que já tem gente formado aí também, né? Sem dúvidas. Temos algumas perguntas, professor. Exatamente, ele falou tudo. O que a gente comentou na sexta-feira, né? Quem estava presente, que nós tivemos uma palestra na aula de introdução à agronomia, professor. Falamos exatamente isso, buscar o diferencial. Então, a gente não pode ser qualquer um, independente, o tema era do técnico ao mestrado. Então, independente do que nós vamos seguir, temos que testar, temos que ser curiosos e buscar o diferencial. Então, foi bem bacana. Ligou exatamente, tem muitas coisas que a gente comentou. Ah, que bom. Foi excelente. Temos algumas perguntas, professor, deixa eu puxar aqui. O Ronan, ele pergunta que o preço da soja, milho e trigo já é uma realidade a conviver ou ainda pode voltar a baixar, né? Olha, a questão do baixar o preço, eu até deveria ter falado, tem gente travando soja para 2021, agora eu não me lembro se é R$ 122, e para 2022 é 112. Tá? Então, quer dizer, nós estamos aí, e os meus gráficos, vocês viram aí, eles têm projeções de 10 anos, mas alguns pararam em 2021. Tem gente já travando soja para 2022, nesses altos valores. Então, eu acredito que para milho e soja vai continuar, o milho também, nós temos operações de mercado futuro já travadas aí em valores maiores do que R$ 40, R$ 60 em algumas ocasiões, né? O trigo foge um pouquinho aqui do meu conhecimento, mas até onde eu sei, em função desse último ano aí, né, a condição do trigo também melhorou bastante. E eu acredito que com o desenvolvimento de novas variedades aí e de áreas, principalmente na vossa região, né, eu acredito que esses preços eles devem se manter, porque quando a gente usou aqueles gráficos, né, de algumas commodities em dólar, vocês viram que, apesar do preço da soja estar alto, ela está dentro daquele patamar projetado para 2024, por exemplo, né? $450 aí, uma tonelada. Tá? Então, por isso que eu acho que as coisas devem aí se manter. Tá certo? Certo, eu acho que já responde a pergunta do Paulo embaixo, que ele comentou também da perspectiva de continuar crescendo. Essa perspectiva, além de crescer preço, né, também de área, tá? Nós temos uma perspectiva de crescimento aí
para uma margem de mais de 70 milhões de hectares, dentro desse período que nós fizemos as projeções aí para vocês. Então, se eu aumento a área, eu vou aumentar muito mais o produto, tá? E o mercado consumidor, aqueles novos consumidores que eu apresentei para vocês, eles estão lá para receber mercadoria, nós precisamos fornecer para eles. Eu acho que eu esqueci de falar para vocês que os chineses começaram a comer bife, vocês estão sabendo? Abriram churrascaria lá e eles comeram bife, bicho. E gostaram do bife. Vocês imaginaram o que vai acontecer com a arroba do boi? Tem gente esperando que a arroba do boi vai baixar. Não abaixa. Não vai mais, pessoal. Não vai R$270, certo? O bandido do chinês viu que esse negócio de escorpião não vira nada. Certo? Exatamente. E tem bastante gente no Mato Grosso passando para a soja, né? Da pecuária para a soja. Sim, então, exatamente. Mais um que exatamente não tem probabilidade de abaixar, né, professor? A soja, além do mercado chinês, nós também temos o confronto com os Estados Unidos, que esse ano já perdeu, né, por frustração de safra em questão climática e propriamente de produtividade. O próprio americano projeta esse crescimento brasileiro. Uns gráficos que eu poderia ter colocado aqui, pessoal, mas eu tentei linkar, né, a questão de vocês estarem no primeiro ano, do amor pela agronomia, da atualidade do agronegócio, então ficou faltando, nós poderíamos ter montado uma hora aí só de gráfico, tá? E esses gráficos vêm da FAO, essa informação que eu estou falando para vocês, é eles que construíram. Então, por isso que eu estou dizendo que eu acredito que os preços, eles aí, lógico, vão se manter, mas nós temos uma condição de câmbio. Lembrar sempre do câmbio. Nós apresentamos isso para vocês. Então, se passar de R$5, R$6 aí, a coisa fica muito complexa. Tá? Sempre a virada do ano aí até o mês de abril é muito tenso aí para o agronegócio brasileiro, essa é uma verdade, tá? Então a questão do câmbio é complicada, porque senão nós podemos desvalorizar demais as nossas mercadorias. E aí esses preços, eles podem subir, porém os custos de produção vão subir mais ainda e essa margem nossa vai diminuir. Então não vai ser interessante. Mas preço de saca de soja previsto, tá? Para 3 anos, 4 anos, até R$157 aí vai chegar. Isso é uma previsão. Positivo. Não é minha, tá? É dentro dos artigos aí que eu tive lendo. Não, se depender de nós aqui, vai haver outras possibilidades, outros convites, porque eu já estou recebendo os feedback aqui que os alunos falaram que ficam até amanhã escutando. Ixi, olha, que então, bom, muito obrigado, pessoal. Se depender de nós, já vai ficar Eu agradeço esse carinho de vocês aí, viu? Para a próxima oportunidade, eles gostaram bastante. Com certeza. Nós aqui também ficamos à disposição de vocês aí, para visitas, para cursos, para estágios, tá, pessoal? Que vocês precisarem aí. Façam o melhor aí, façam a faculdade crescer, o curso, né? É vocês que constroem a coisa aí. Tá? Não tem aquela questão de ser só docente e só aluno, é todo mundo junto, um precisa do outro. Exatamente. E é isso que faz a unidade crescer, levar valor, criar valor. Isso, tijolinho por tijolinho, né, professor? Com certeza. Tem uma pergunta aqui do Lailson, né? Ele poderia diferenciar o milho primeira safra do segunda safra? Tá em que sentido? Agora? Diferenciar... Diferenciar eu acredito que deve ser de perigos, né? De custos, de riscos. Produção de riscos. O milho da primeira safra são as nossas cultivares hoje, né? Antigamente elas eram produzidas aí, né? Criadas para verão, né? Então nós começaríamos agora o plantio, estendendo isso aí até abril, final de abril, tá? E na verdade o que a gente faz? Antecipa agora a soja, né? Planta agora, colhe essa soja o mais rápido possível e já entra com essa segunda safra de milho um pouco fora do zoneamento climático antigo. Porém, nos últimos 5, 10 anos aí, conforme nós vimos nos gráficos, a condição que nós temos de zoneamento já mudou completamente. Então, novas variedades foram inseridas e esse milho ele é tão capaz de produzir quanto o milho safra. Então, antes a gente tinha chamada safra e safrinha, né? E essa safrinha, olha o nome pejorativo, né? Dizendo que essa era uma safra que você iria produzir no mínimo 30% a menos. E hoje, em algumas áreas, não é o que nós vemos. Nós temos até produtividades maiores do que, às vezes, da própria safra convencional. E, durante a safra convencional, nós temos a outra cultura que compete com ele por área, que é a soja.
Então, um saco de soja, R$100, R$120 aí, né? Mesmo o milho estando no valor que está hoje, ele ainda é mais atrativo, né? E já a soja nós não podemos fazer essa segunda safra aí por questões fitossanitárias, né? Nós temos aí uma faixa de vazio sanitário, terminou acho que dia 15, né, passado, tá? E ela se estende aí, então não dá para você estar produzindo soja no Brasil dentro daquele período, depois de maio, se não me engano, até 15 de setembro aí. Então, o milho já é diferente. E aí, o milho não teve essa problemática, entrou na segunda safra aí com eficiência, mas em áreas específicas, tá, pessoal? Aqui a turma não arrisca plantar milho, não. Bem Plantou colocado. milho, o milho sai com 1,5 m, fica lindo. Bem colocado. Na região de Marília, também ali no interior de São Paulo, também Sim, não planta, não tem nem o seguro, na verdade, para o milho segunda safra. é Por causa complicado. Isso. Eu Então, conheço aí a região de vocês, eu fiz estágio em Céu Azul, na verdade, lá perto de Cascavel, né? Tenho parentes em Maringá, então essa região de vocês aí é muito boa e é propícia a essa condição, né? Quando já vai isso. mudando aqui para Marília, chegando para nossa região, a turma quer imitar, mas não dá muito Não dá, certo, não. não, né? Questão climática. Esse ano foi um Isso, ano meio trágico, pessoal. Aqui nós isso. estamos com uma escassez de chuva que, né, é de chorar. Lavouras aí de citros, por exemplo, definhando com laranja no pé. É uma situação triste. Eu, pelo menos, nunca tinha visto, né? Então, bem complicado. Não é fácil, não. O Everaldo agora. Aí, Everaldo, eu estava esperando, hein? Deixa ser Hoje, para mim. não é? A colocação dele. Hoje, uma das maiores críticas que o agro recebe, deixa eu citar aqui, é o tal do agro é tóxico, fazendo referência ao uso de defensivos agrícolas. Ao meu ver, estamos crescendo em produtividade e evoluindo na tecnologia dos produtos utilizados. No seu entendimento, estamos evoluindo nesse sentido também, aliando produtividade e qualidade? Boa pergunta aí, né? Então, foi a Milena que fez, Everaldo? A Milena e o Everaldo aí, Autoria minha. e foram alunos meus, né? E a gente acabou tendo uma boa relação aí. O Everaldo é da cidade onde eu me criei lá. E, enfim, voltando aí à pergunta, né? A questão do tratamento fitossanitário, de modo geral, o uso de produto agrotóxico, né? É aquela questão dos mitos, pessoal. Mas o que propicia isso? É a falta daquela questão do uso racional. Nós temos que saber o básico, vocês vão aprender isso lá em tratamento fitossanitário, tecnologia de aplicação, como nós vamos lidar com cada produto. É até assim, né? Difícil de falar, mas cheguem no campo, ou se vocês estiverem aí amanhã com o produto na mão, leiam um negócio que se chama bula. E eu faço a pergunta para vocês: quanto dos produtores e consultores e agrônomos e técnica agrícola e veterinários, zootecnistas, né, de outras áreas aí que mexem com medicamento, leem a bula? Na bula está a informação de como eu uso aquele produto. Né? Eu tenho um santo em casa. Ele fala, ó, você vai jogar esse 1,2 litros por herbicida, aí vai vir aquele mato lá, já joga 2 litros aí e resolve o problema. Então, vejam bem, tá lá em casa. Né? Aí vem a resistência. Então, não tem condição. Aí você joga 1,2, cai uma chuva, 200 milímetros em cima. Ele fala, tá vendo? Se jogasse 1,5, 1,8, tinha matado. Jogou isso aí, a dose, ó, não virou nada. Então, quer dizer, mas nós não podemos ir para esse lado. O produtor em si, ele joga. Esse negócio de jogar um pouco para o santo, em grande área, é muito. Se eu tiver 1.000 hectares jogando 200 ml a mais de produto por hectare, façam a conta. É aí que o agro começa a ser tóxico. Né? E há também desinformação. Né? Esse é um cenário complicado de falar. Então, quando a gente ministra a disciplina, a gente começa com o uso racional dos idas da vida, herbicida, fungicida e inseticida. Mas olha, por que grandes multinacionais estão comprando empresas de biológico? Por que a gente consegue cultivar culturas com o mínimo necessário de agroquímicos aí? Ou agrotóxicos, né? Que a legislação manda dizer assim. Né? Então, nós temos, pessoal, quando eu chamei a atenção para aquela agricultura sustentável, a nossa base está muito fraca. Se eu melhorar a base, que é o solo sadio, planta sadia, homem sadio. Olha a conversa. Né? O Everaldo me conhece, eu sou professor de tratamento fitossanitário, estou falando isso, porque eu estou vendo isso e vivendo isso. Né?
Então, mas você trabalha com defensivo, inseticida, herbicida? Sim, claro. Né? Mas se puder mudar esse sistema, começar a fazer uma base forte, mudar paradigmas, a coisa melhora. E os nossos consumidores é que vão apoiar isso aí. Agora, o que não pode é achar que vai acabar. Não vai, porque nós precisamos alimentar o mundo. Não se alimenta o mundo com baixa produtividade. Então, eu preciso ter, sim, a segurança de tirar uma planta no limpo, né? De conseguir controlar pragas e doenças ou enfermidades naquele vegetal, para que ele seja o mais produtivo possível e complete seu ciclo. Então, a gente tem que trabalhar essa questão do uso racional. E vale a pena ler uma bula. Né? Leia uma bula. Para que serve? Quanto que eu ponho? O que eu posso misturar e não misturar? E não misturar. Né? Então, é importante caracterizar isso, porque o resto está escrito, gente. Às vezes a gente faz a matéria, xinga o professor, porque tem que ficar, vou decorar a dose. Não vai decorar, mas você precisa entender o que é um grupo químico, o que é um ingrediente ativo. Né? Vou rotacionar produto. Tá, se ele tiver o mesmo grupo químico e ingrediente ativo, você não rotacionou nada. Aí você tem que subir um nível a mais, aonde ele atua. Né? Vamos pegar um herbicida. Né? Então, ingrediente ativo, grupo químico. O que mais que a gente tem para ver lá? Essas áreas de atuação, a solubilização do produto, como é que ele se decompõe no solo, residual desse produto, né? Então, o nome comercial eu posso ter 10 com o mesmo ingrediente ativo. Então, eu tenho que... É para isso que vai chamar um agrônomo, né? Eu preciso de um agrônomo aqui. Eles estão jogando a responsabilidade aí para os técnicos agrícolas também, né? Eu perguntei para o pessoal, né? Não é porque eu estou aqui, mas eu perguntei, moçada, e aí, o que vocês acharam? Nossa, agora nós podemos assinar receituário agronômico e tal. Falei, isso é seu direito. Qual o seu dever? Explica para mim. Ih, professor, já começou a apelar, né? Falei, claro, faz parte da aula. Qual o seu dever? Seu dever é saber informar. Seu dever é saber assinar um laudo consciente. O quanto que usa. Então, o agro é tóxico quando nós trabalhamos num ambiente tóxico. Se a gente trabalhar num ambiente profissional, trazer esse ambiente para o sustentável, né? Ser profissional, nós conseguimos melhorar muita coisa, pessoal. E desmistificar esse processo. Então, sempre que tem alguns eventos aqui na faculdade, né, a gente tenta desmistificar o processo. Mas tem gente que, né, vai fazer uma lavagem aí de embalagem, tríplice lavagem, tem que respeitar, porque senão fica resíduo. Tem que entregar a embalagem vazia. Aí o cara fala, não, leva lá embaixo, para baixo do chiqueiro ali, queima. Pelo amor de Deus, véio. Aí é tóxico, né? Exatamente. Então, são dentro dessa condição aí. Tem mais aqui, do Adilson. Adilson, até interessante a sua pergunta, que é, com as variações climáticas cada dia mais presente, você acha que isso pode ter uma grande interferência nessa alta de produção? Qual o seu ponto de vista? Só deixa eu fazer um parênteses. Essa semana ainda eu tinha visto um trabalho lá dos Estados Unidos, que eles fizeram em casa de vegetação, e aumentaram o teor de carbono, né? O carbono atmosférico, e teve uma maior produção de soja. Então, só que está alinhado junto o quê? Com a temperatura, aí que está o problema. Mas se aumentar o carbono na atmosfera e não aumentar a temperatura, é possível aumentar a produção. Mas, como isso, né, professor? Então, é a questão do ambiente controlado, né? Mas isso serve para uma experiência da gente tentar trazer esse carbono para o solo, certo? Isso. Então, além da planta absorver ele, a gente tentar aumentar a quantidade dele lá no solo. E aí a gente não ficar à mercê tanto do clima. Porém, essa variável climática está difícil de controlar, né? Está mudando, é o que eu disse para vocês aí na aula, né? As normais climatológicas que a gente se formou e estudava, elas são antigas. Hoje nós temos que pegar e atualizar e fazer região por região. Por quê? Porque está difícil. Agora, o problema da alta temperatura, ele influencia, sim. A gente tem aqui experimentos em casa de vegetação e a planta sofre. Ontem eu estive na casa de vegetação, deu 50,5 graus. Quer dizer, temos que abrir ela e ventilar, né? É uma variável que começa a complicar porque não demanda aí controle, né? Nós não temos como controlar num ambiente produtivo. E essa questão do carbono pode entrar como uma receita a mais aí. Porém, ele é muito fácil de ser degradado e perdido,
tá? Qualquer coisa que desequilibre o sistema, você vai ter perda desse carbono. Então, quando eu falei da vida do solo, da microbiologia, é exatamente aquela questão do composto orgânico, né? O que ele traz para nós aí de adicional no sistema produtivo, o que ele pode gerar, né? E realmente o pessoal está atacando essa condição do carbono aí, que vai ser mais uma moeda, né, para nós negociarmos, e o Brasil tem grande potencial também, né, de evitar essa emissão aí desenfreada do carbono. Eu achei extremamente interessante da parte da rochagem, das suas pesquisas. Aí, gente, ó, solo mais argiloso, a gente pode testar também, né? Professor, Pode fazer uma sim. parceria aí para a gente Sim. fazer. Porque solos arenosos é um pouco mais tranquilo. Agora eu quero ver a dinâmica em solo argiloso, igual que são os nossos aqui. Isso, no solo argiloso a resposta existe porém ela é menor. Exatamente. Né? Então, o que aconteceu? Até eu não sei se na rochagem já foi visto isso, mas no fosfato natural, até as pesquisas lá do Crucial, eles observaram exatamente isso. Na análise de solo química normal, chegou a ver, né? Isso. Então, na análise de solo normal, a gente não consegue ver diferença. Daí começaram, mas como assim? Estão aumentando a produção de cana com o fosfato natural, mas a análise química não dá. Daí chegaram nessa parte que o professor falou, na parte biológica. Então, não tem como a gente falar de solo, gente, sem linkar química, física e biologia. Esquece, nós não vamos alcançar os potenciais produtivos. Exato. Eu não me lembro se eu falei, mas antes a gente favoreceu a química com o uso dos fertilizantes solúveis. Agora nós vamos ter que voltar, trazer a biologia, a mineralogia junto com a química de novo, né? E aqui também nós passamos por essa situação, inclusive as usinas não acreditam, né? Acima de 30, 32 toneladas a mais, né? Para vocês terem ideia, me pediram até a estatística, eu tive que mandar a planilha para os caras de campo lá, falei, os caras da usina que cortaram a cana, eu não fui lá escolher, não. Se eu fosse lá escolher, tinha dado 50 toneladas de diferença, não 30. Né? E realmente, porque aí você vê a pobreza do solo, como o solo está degradado. Uma pequena resposta ali que remineralizou, né, que possibilitou ele disponibilizar fósforo, potássio e outros elementos que já estavam ali, essa é a sacada da rochagem, né? É você disponibilizar o que você já tem lá, né? Melhorar a biologia. Então, você vai melhorar. Eu brinco que o pó de rocha é a casa do micro-organismo, e ele, dentro desse contexto, ele leva a vida lá de novo, ele ajuda essa vida a se manifestar ali. Se você adicionar um composto biológico, melhor ainda. E estamos testando aqui, estamos caminhando, né? O Crucial pesquisa dentro desse contexto aí também, a gente começou a fazer por aqui, né? E está virando uma nova vertente aí, com certeza. Gente, nós estamos com o tempo quase esgotando, vou escolher algumas perguntas para a gente finalizar. Do Luan aqui. Para você, qual a projeção de crescimento futuro na produção do gás biometano, visto que já existem equipamentos agrícolas movidos a biometano? Já ouviu falar, professor? Está por dentro? Então, essa questão do gás biometano, eu acho ela importante dentro do contexto da produção animal, né? Será que é isso que ele está se referindo aí? Luan, pode comentar com a gente aí? O Luan está aí? Luan? Eu acredito que seja, né? Então, dentro desse contexto, é muito importante porque você consegue fechar ciclos lá, tá? E aqui tivemos teste, né? Claro que a usina ela não leva esse aparato, mas combustível semelhante para fazer o maquinário andar aqui. Porém, a questão ainda dessas biofábricas aí, para a gente utilizar o biometano, eu acho que tem um custo elevado. Né? Nós visitamos uma granja aqui que o pessoal estava fazendo, construindo um equipamento lá para transformar os dejetos, né, a cama de frango, e fazer com que ela gerasse esse gás aí e tentar trabalhar a questão de energia com ele, né? Mas é um processo que fica caro, sabe? Então, dentro das pesquisas aqui, a Unesp tem um professor que trabalhou bastante com essa experiência aí, né? O professor Joaquim, e existem alguns trabalhos dele nessa linha de pesquisa aí, né? Que afirma que realmente é uma forma de nós protegermos os animais de produção, suinocultura principalmente, tá? E até a parte de bovinos. Porém, tem essa condição aí de tecnologia. Ele citou o equipamento aí desenvolvido, né? Essa é uma tecnologia que eu não me lembro se é nossa,
e uma vez que a gente tem que importar, hoje está muito complicado. Principalmente, esse é um dos grandes problemas, pessoal, da desvalorização da nossa moeda. Quando eu tenho que trazer uma tecnologia de fora, ela vai ficar absurdamente cara aqui para os nossos processos. Mas temos que investir nisso. Temos que fazer um protótipo, estudar ele, e o que modifica muito nesse processo aí? As quantidades geradas, né? Você não consegue ter um padrão. Sempre que você for vender alguma coisa, é necessário ter um padrão aí. E, às vezes, as quantidades do próprio gás e o uso dele pode ficar, digamos assim, ele não é homogêneo para tocar aquele equipamento, para tocar um trator, para tocar um caminhão, por exemplo, entendeu? Ou mesmo, né, a quantidade de energia gerada para voltar para o próprio sistema. Era essa mesma dúvida dele, que ele colocou que em 2017 foi até lançado o primeiro equipamento movido a biometano. Gente, para fechar agora aqui com o Fabrício, fechando com a agricultura familiar, a gente até comentou já na introdução à agronomia, que os alimentos são mais provenientes da agricultura familiar, né, professor? O Fabrício colocou aqui um comentário, que recentemente o governo do Paraná firmou o Programa de Aquisição de Alimentos, o programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar. Então, como temos 70% do nosso plantio voltado na agricultura familiar, o que vem impulsionar no agronegócio com essa medida? Vamos deixar para o professor responder. Acredito que seja para auxiliar, melhorar, apoiar os pequenos produtores, né, professor? Aí no estado, né, o Paraná tem a questão do associativismo, do cooperativismo e da agricultura familiar, a sucessão em si, ela é muito bem vista aí nesse estado, no Paraná. É um exemplo nacional. Tá? O Rio Grande do Sul também o é. Na Santa Catarina eu não conheço muito, não posso falar. Tá? Mas eu tenho parentes lá e eles também seguem a mesma linha de raciocínio. Então, eu diria para vocês que o Sul tem essa mentalidade do agro familiar e sai na frente por causa disso. Então, obviamente, quando o governo estabelece um programa desse, ele cria os consumidores que você não estava vendo. Então, você pode ter a garantia de fornecimento do seu produto para o consumidor que você não estava vendo. Né? Então, ele cria esse consumidor para você. Agora, precisa ser uma linha muito bem aplicada. Nós temos problema de caneta nesses procedimentos, eu não sei se vocês me entendem. O que é caneta? É gestão, é quem está no poder e para onde vai a verba. Sai lá uma verba para a agricultura familiar. Para acessar essa verba é muito difícil, é muito complexo o caminho. E é isso que dificulta o desenvolvimento aí do pequeno e do médio agricultor. Tá? Para o grande, às vezes, esse acesso é mais fácil, às vezes ele tem contatos que facilitam esses procedimentos. O pequeno, às vezes, ele está atrelado à dívida, a propriedade dele é pequena, ele não pode pegar um financiamento muito grande, então isso prejudica. Mas dentro do contexto da pergunta, voltando à tona aí, o mais importante é que ele abre o espaço para os consumidores que antes não existia. Então você tem aonde colocar o seu produto agrícola familiar ali de maneira mais efetiva. Então você não se preocupa tanto com o risco, pode produzir, né? Agora precisa ser bem alinhado, né? Que é a mesma coisa que a gente vê aí nas merendas. São Paulo, né? Aqui na nossa região, suco de laranja para as escolas. Então, quer dizer, quem pega essa fatia de bolo, como é que vai ser esse fornecimento? Né? Então, eu falo que para um programa desse dar certo, nós precisamos juntar uma comunidade de pequenos agricultores familiares, né? Junta lá, cria uma massa grande, uma grande área produtora desse produto, e aí vai fornecer para esses novos consumidores diariamente, porque um produtor sozinho, talvez ele não consiga fornecer o tempo todo. E aí que é o problema nesses sistemas aí que os governos, às vezes, propõem a medida, liberam ela, mas na hora de executar vai ficar faltando coisa. Então, precisa estar junto sempre aí de uma cooperativa, de uma associação, para dar força ao agricultor familiar. O agricultor familiar, não basta você dar semente para ele, tem que ensiná-lo a semear, né? E a desenvolver o contexto todo aí. Show de bola. Professor, e mais uma vez, muito obrigada em nome da FACREI, em nome de todos os alunos aqui, por disponibilizar de seu tempo, pela excelente palestra, pelo excelente ensinamento nesta noite, essas informações valiosas para todos os nossos alunos. Abriu
Agradeço imensamente por abrir, né, fazer parte aí da nossa primeira semana de agronomia, que com certeza vai ficar para a história. E como eu já lhe disse, se depender de nós aqui, já vai ficar aberto o convite para uma próxima oportunidade. Agradeço imensamente, que Deus abençoe. Conte com a gente, professor. Muito obrigada mesmo por estar presente conosco esta noite. Professora Monique, muito obrigado aí a todos vocês. Para mim também é muito satisfatório participar. Um carinho imenso aí pelo dia de hoje, graças a Deus, correndo tudo bem, dando certo, né? E está no meu currículo já, com muito carinho. E, pessoal, amem o agro ele é diferente, né? Além dele ser tech, ser pop aí, ele é diferente. Então, vamos conquistar o nosso espaço, né? Vamos estudar, vamos entender o processo, vamos ajudar as pessoas. Fazendo bem, vocês vão colher o bem, acreditem nisso, tá? Professora, muito obrigado aí. Eu E que fico à agradeço. disposição por aqui também. Certo? A Daiane está por aí para bater um print para a gente da tela? Todos aí para a gente finalizar a reunião, professor? Estou sim, Monique. Então, eu vou pedir para todos os alunos ligarem suas câmeras, por favor. E eu estou com a ampliação aqui do Meet, então eu consigo bater o print e aparece todo mundo. Show de bola. Então, vamos lá, minha gente. Vamos fechar com chave de ouro aí. Um agradecimento especial ao professor Dr. César. Não tem como a gente dar uma salva de palmas, o nosso print aí vai ficar como um agradecimento especial. Muito obrigado. Para a gente guardar aqui de lembrança. Muito obrigada. Com certeza. Eu que agradeço aí. Vamos lá, gente. A Daiane vai bater para a gente o print. Todos aí, ativem as câmeras, dá o tchauzinho. Abre o áudio aí, Daiane. Ô, gente, tô falando mutada. Tem meia hora rindo aqui. Estamos aqui com o dedo. Deu certo? Deu. Maravilha. Vou mandar lá no grupo. Beleza, depois encaminho, professor. Gente, muito obrigada. Muito obrigado. Encerramos aqui, então, a primeira palestra da nossa primeira semana de agronomia. Agradecimento especial novamente, professor Dr. César. Encerramos aqui. E, gente, vamos dar um intervalo de 10 minutinhos. A próxima palestrante já está entrando aí com a gente. Vamos dar um intervalo de 10 minutinhos e já iniciamos, ok? Como que já tem 10 minutos? Até mais aí, pessoal. Obrigada. Boa semana a todos aí. Tchau, tchau. Tudo de bom. Igualmente. Galera, pode continuar presente. Eu vou deixar aqui o link, vai ser o mesmo, tá?